André, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, e aí, como vai? Tudo bem? Tudo Bom te ver, bem? André. Tamo aí, né, cara? Tá onde aí? Estou em Torres. Não, o Lembra que eu local falei é, para ti? é Lembra que eu casa? falei que meu objetivo era buscar essa formação em psicanálise justamente para poder atender aqui em Torres, porque estou deixando a comunicação, né? Fui deixando aos poucos. Eu tenho uma empresa, mas com a pandemia ela caiu bastante, uma empresa de comunicação, uma TV online, tinha um jornal impresso que hoje em dia não é mais bom negócio. E conforme eu entrei na hipnose, depois PNL e coach, né? Eu fui descobrindo esse caminho aí da mente, aí entrei na faculdade de psicologia na UBRA, já estou no sexto semestre, e fiz vários cursos, né, na área da saúde mental, e aí me interessei pela psicanálise, foi quando eu te encontrei. Só para fazer um resumo. Sim, mas o local que você tá aí é o quê? Minha casa em Torres, Ah, sua casa. um quarto. Tudo bem. E, bom, nos estudos do material, você tá em que posição? A primeira parte eu terminei, eu queria ver contigo para receber aquele primeiro certificado. É. Os 4 módulos você já fez? Já. Tá, entendi. Então, bom, agora a gente começa com a análise individual, certo? Tu disse que ia casar a análise com a supervisão, né? Sim, você já tem algum paciente? Na psicanálise, não, porque eu não quis Tá, fazer nada antes de receber o primeiro certificado. tá. Qual ferramenta que você está usando mais? Eu uso a hipnose, a hipnoterapia, né? Esses dias eu tive um caso lá em Porto Alegre que uma menina não conseguia tomar vacina porque... Quer que eu conte? Pode falar. Tá. Por medo de agulha. Eu fiz uma regressão rapidinho, assim, tudo, resolvi tudo aprofundei, fui para regressão e levei ela, foi nos 13 anos de idade, ela viu uma criança que ela identificou como o primo dela, ao tomar uma injeção, houve uma falta de habilidade, vamos chamar assim, do enfermeiro, né, em tratar com essa Uhum. criança, e também dos pais ou cuidadores que estavam lá com ela, e acabou sangrando, né? Essa criança se debateu muito, sofreu muito com a aplicação dessa injeção, e ela sangrou, e ela ficou com esse trauma lá estabelecido, e eu retirei, expliquei que ela não podia saber com aquela idade, que hoje ela sabe, hoje ela poderia agir, né, a favor da criança, falar, mas que ela tinha que perdoar esse coisa. Enfim, trouxe ela identificou, lembrou de tudo e resolveu o problema. Na psicologia, você sabe qual é a modalidade de terapia, essa que você fez, dentro da psicologia? Dentro da psicologia, É, a psicanálise, quer? Não. É da terapia comportamental cognitivo, chama dessensibilização sistêmica. está na cognitiva, isso? Eu estou fazendo cognitiva um na UBRA. Não, estou dizendo assim, quando você aprendeu esse método, dos cursos da ferramenta de hipnose que você fez, quem passou isso para você ensinou o método da TCC desenvolvido pelo Aaron Beck, que chama dessensibilização sistêmica.
entendi. entendeu? Quando você fala em hipnose, a palavra hipnoterapia é uma palavra que ela está completamente equivocada. Seria hipnose clínica? Não, porque a hipnose ela não é uma abordagem terapêutica. É uma ferramenta. É, então, a abordagem que você trabalhou com ela foi cognitivo-comportamental. Porque ali você tem uma crença. Como é que é o modelo cognitivo? Todo medo é baseado numa crença. Certo? Sim. Porque Porcaria, isso aqui, só um é só pouquinho. desligar, cara. Não Ah, tem, não é. tem Eu mistério. não sei o que que acontece, eu desliguei o telefone e ele está chamando ainda. Não, você não desligou ainda. Olha aqui, ó, desligar. Quer ver? Ele Usar está no pressão de carregador? Tá. Bom, então vamos lá. Travou, né?
Ok, André. Certo. Vamos lá. Então, voltando. Para que exista uma fobia, um medo, a pessoa tem que ter uma crença sobre o evento que provoca o medo. Por exemplo, se você vê uma cobra que você percebe que é de pano, teoricamente, aquela cobra não vai te fazer mal. Então, não há o pânico. Um bebê que não conhece uma cobra, ele vai querer pôr a mão na cobra, achando que é um bichinho inofensivo, que ele não sabe o perigo da cobra. Para existir o medo, deve-se existir a crença de que aquilo oferece um perigo. Então, você fez uma dessensibilização, trouxe para a ideia, para a crença da picada, né, da agulha, da seringa, da vacina, como algo que não oferece perigo. Então, houve uma reconsolidação da memória. Ela tinha uma memória que gerava uma crença traumática, aí você, através de uma sugestão, você modificou a crença central dela. Não é isso que a Perfeito, psicanálise faz, tá? A perfeito. psicanálise, ela elabora neuroses que estão inconscientes, porque o medo da agulha é um medo consciente, ela sabe aonde que é o perigo, entendeu? Sim, Então, entendi. automaticamente, você trabalhou com o sistema cognitivo dela, da crença central, que é o medo da agulha. Então, voltando, quando você fala hipnoterapia, é uma palavra muito errada, porque a hipnose ela não é uma terapia, ela é uma ferramenta, assim como uma oficina mecânica, um artesão, ele possui alicate. O alicate talvez seja a ferramenta mais versátil de uma oficina, porque o alicate aperta, ele faz às vezes de uma chave de aperto, ele pinça uma coisa, ele dobra, ele amaceta, ele faz várias coisas. Com a ferramenta hipnose, você trabalha protocolos da TCC, você trabalha no auxílio à psicanálise e várias coisas, tá? A única coisa que você pode dizer que está usando só a ferramenta hipnose é alterar a percepção das coisas. Tipo, alterar a percepção da dor, alterar a percepção do paladar, alterar a percepção de temperatura, alterar a percepção de várias coisas no córtex pré-motor e o somatosensorial, você consegue alterar através da hipnose. Mas isso não é uma terapia. Durante o efeito da hipnose, há uma sugestão para alterar as percepções. Uma Uma pessoa pergunta, sozinha. André. Ah, Uma pergunta. Eu já fiz muitos, já apliquei muitos protocolos para o processo de emagrecimento, né? Claro que tá. vem junto, além do protocolo, vem a sugestão de uma alimentação mais saudável, de exercícios, aquela coisa toda. Mas Tá. o E você quer saber resultado, qual é a modalidade da psicologia que você usou? sim, que gostaria de saber. Tá. Quando você faz uma sugestão, por exemplo, de balão gástrico, Sim, exatamente, no aí balão. isso não funciona, tá? É rara as vezes que pode dar certo. Por que que isso não funciona? Porque toda sugestão, ela tem um tempo de validade. A pessoa, ela recebe uma sugestão,
uma informação que não passou, olha que interessante, todas as informações, elas passam do seu sistema sensitivo, né? Tipo visão, audição, tato, paladar, passa pelo sistema cognitivo consciente, que seria córtex frontal, pré-frontal, giro do símbolo. São vários setores que formam uma ideia para ser processada. Quando você faz hipnose, você, entre aspas, desabilita o sistema crítico, né, que forma opinião, e joga a informação direto no hipocampo, como se fosse uma memória que já foi processado. Você pula uma etapa do sistema cognitivo. Você não passa pela elaboração, já vai direto para o conceito. Mas vai chegar um momento que o cérebro vai analisar que aquela elaboração não foi aprovada por ele. Então, ele refaz aquilo. Tá? Você engana o cérebro, depois ele percebe que foi enganado e volta à crença natural. Então, toda vez que você faz um balão hipnótico, por exemplo, ele vai ter uma vida útil. Quando essa vida útil passa, isso vai depender do nível de cognição de cada pessoa. Isso não dá para prever, porque cada cérebro processa informação de uma maneira, desenvolveu caminhos e velocidades diferentes. Então, quando passa essa crença, a pessoa volta e dá a entender que o sistema cognitivo faz um efeito rebote. Ele vai querer compensar aquilo que foi tirado dele. A pessoa volta comendo mais. Tá? Então, a ideia da hipnose para os tratamentos seria de chama request, não tem uma tradução em português, ela TCC também. Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, tá? Então, quando você faz uma conscientização liminar, por reforço positivo, aquilo gera-se um novo comportamento. Por exemplo, se você vai numa nova igreja, que toda vez que você flapelar, soltar um gases, um pum, essa igreja manda você bater 3 vezes na testa e falar simba lacacimba, durante umas 1000 vezes você vai fazer isso consciente. Depois de uma, sei lá, 15ª vez, depende de cada pessoa, toda vez que você solta pum, você faz automático, simba lacacimba. Tá? Só que se você fizer essa programação por hipnose, você não precisa de 1000 vezes, talvez umas 3 vezes. Então, o ideal com a hipnose para emagrecimento é a conscientização liminar, né? Conscientizar o cérebro, programar, criar um request, que não tem tradução esse termo, que é criar um novo hábito automático. Então, toda vez que a pessoa vai comer, ela não come mais automático, a comida não está mais na frente dela, ela não pega mais e leva para a boca sem pensar. Você cria um mecanismo que ela para, antes de pôr qualquer comida na boca, ela pensa e ela decide se ela quer comer. Então, desautomatiza. Esse é o processo que melhor funciona utilizando a internet. A hipnose. A hipnose. E, Porque o queira, a internet e a hipnose tem uma relação assim. Exatamente ambas servem para várias coisas, né? Eu fiz muitos processos para emagrecimento e percebi isso, que
ele dá um resultado muito bom, até de curto prazo, né? Sim. É um resultado bom. Também tu trabalha muito à vontade daquele cliente que chegou até ti, porque ele quer emagrecer, né? E dá um resultado assim de 5 quilos, até mais na primeira semana. Mas com o passar do tempo, mês e tal, as coisas começam a mudar, né? Já não dá mais o resultado. Pode acontecer assim, ó, é muito raro dar certo, mas se der certo, o processo é motivacional, tá? Entendi. A pessoa tem uma facilidade nos primeiros momentos, ela se motiva de conseguir brecar e de perceber que ela consegue se controlar. Através dessa motivação, ela consegue força para provocar um auto-request. Ela provoca uma alteração de hábito. Todos os hábitos são feitos por aprendizado, tá? Todos por reforço, positivo ou negativo. Aí já vem o behaviorismo. Quem Eu tô, estuda muito isso é o behaviorismo. eu estou estudando isso agora lá na psicologia, que é Uhum. sobre o comportamento, fazendo alguns trabalhos, inclusive, Isso. sobre isso, Aí tá? vem a matéria do Skinner. Isso. Aí o Skinner, ele estudou os ratinhos, com reforço positivo, reforço negativo. Só que o ser humano tem uma coisa muito interessante. Diferente dos outros mamíferos, o ser humano consegue alterar a realidade dos fatos, coisa que os outros mamíferos não fazem. Por exemplo, se o mamífero sente um choque, ele nunca altera a realidade daquele choque. Aquele choque sempre vai exercer perigo e sempre vai ser desprazeroso. Existem alguns seres humanos que conseguem ver prazer onde não tem, tá? Isso ocorre por um transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que têm tendência a ter transtorno obsessivo compulsivo, elas podem adquirir reforço com coisas que são sensações ruins. Por exemplo, a pessoa toma um choque. Aquele choque provoca um medo, uma queima de adrenalina. Aquela adrenalina gerou cortisol. Aquela pessoa estava no estado de catatonia, prostração, depressão, um estado muito ruim. E qualquer estímulo que gera uma sensação, emoção diferente, tira a pessoa daquela crise. Aí, mesmo sendo algo ruim, tira a pessoa daquele ciclo, né? Então, Alterou o o cérebro estado. vai... Hã? Altera o estado, no caso, não? Altera o estado. Aí o cérebro vai codificar como mecanismo de recompensa, mesmo não sendo prazeroso. Então, por exemplo, quando a pessoa tem o transtorno obsessivo compulsivo, isso tem uma ligação direta com o núcleo accumbens. Isso tem uma ligação direta com o mecanismo de recompensa. Com a amígdala também? Tem, mas mais com o núcleo accumbens. Aí o que Que fica acontece? dentro, que pertence ao sistema límbico, é isso, né? É, Tá. o núcleo accumbens, ele vamos colocar assim, uma rede de captura de neurotransmissores, De tá? captura de quê? Neurotransmissores, Ah, sim, sim, tá. tá? Então, vamos pensar no uso da cocaína. A pessoa usa cocaína, há uma eliminação, através da alteração do pH do cérebro, provoca uma eliminação de neurotransmissores, de noamina. Não é só dopamina, outras noaminas também. E aí, aquela rede que fica ali, igual aquela rede que fica capturando inseto, teia de aranha, por exemplo,
ela vai precisar de mais receptores para poder dar conta daquela descarga de neurotransmissores. Para a criação de receptores, o núcleo accumbens, ele gera neurotransmissores, receptores, com estalo de dedo. Pá, gerou uma porrada. Mas para ele desabilitar, o tempo é muito maior. O tempo é milhões de vezes maior. Então, você toma um choque, aquilo há uma alteração de estado, há uma alteração química neuronal no encéfalo, há uma necessidade de aumentar os receptores e aquilo acaba provocando um estímulo. Aí o cérebro codifica como: estou num padrão de sofrimento, o choque me tira. Então, o cara pode viciar em tomar choque. Entende? Muitas vezes, as pessoas que têm comportamento de destruição, autoflagelamento, tudo, eles estão viciados nisso. Tá? Então, a comida, ela traz um prazer imediato, está ligado com o mecanismo de recompensa, está ligado com a depressão, está diretamente ligado com a ansiedade. Só que o mecanismo ele é automático. Quando a pessoa está em crise de ansiedade, ela na hora busca na codificação o reforço da comida. E quando você faz uma programação, toda vez que for comer, para, pensa e decide. Comer, para, pensa e decide. Comer, para, pensa e decide. O cérebro vai gerar um request, um pequeno sistema neuronal. Aí a pessoa vai comer, ela lembra que ela não vai levar aquilo para a boca. Ela para, pensa e decide. Aí nessa decisão ela pode começar a evitar de comer desnecessariamente. Eu usei esse método comigo. Foi o único método terapêutico que eu testei comigo que funcionou para o controle da compulsão alimentar. Quando você fala em controle da compulsão alimentar, você não fala diretamente em eliminação de peso. Porque para eliminar peso, você tem que ter um gasto calórico. Né? Aí vem outras modalidades da biologia humana. Tem que ter uma perda, tem que ter um gasto energético, tal, uma diminuição de consumo de calórico. Então, eu não perdi tanto peso, mas eu consegui ficar com o meu exame de sangue de criança de 18 anos. Triglicídios despencou, colesterol HDL despencou, entendeu? Porque eu passei a perder aquela compulsão de comer as comidas que eu exagerava, que era doce, fritura. Eu vou comer um chocolate, eu não consigo mais. Quando alguém me oferecia, eu já nem pensava, eu pegava e punha na boca. Hoje eu paro, penso e falo, não, melhor não preciso disso agora. Ok? Ok. Então, esse processo que você trabalhou na hipnose, ele é um processo do behaviorismo. Do comportamento. Não é uma hipnoterapia, é uma psicologia clínica. Tá? Perfeito. Qual outra modalidade? Eu falo todas as modalidades que você já aplicou, utilizando a ferramenta hipnose, e falo qual área da psicologia que é. Mas tira essa ideia de falar que é hipnoterapeuta, Já vou mudar, André. hipnoterapia. Já vou mudar. Então, mas como que eu identifico esse tipo de coisa? Porque eu não posso falar ainda como psicólogo, porque eu só me formo daqui 2 anos. Eu entro na fase dos estágios agora, né? Olha, essa história de poder ou não poder falar, tudo é muito relativo, porque não vamos nem falar de democracia, liberdade de expressão, porque nós estamos vendo um momento que nós estamos vendo uma ditadura, né? É até gozado falar isso.
Hoje um cantor vai na imprensa e fala que ele tem vontade de arrebentar com o STF, e isso é motivo de entrarem na casa dele, Sim. esculacharem a vida dele, acabar com a carreira dele. Mas num país normal, né, antes da gente estar no momento de exceção, como agora, primeiro que o conhecimento humano ele é livre. Quando você fala de estudo livre, curso livre, tudo é livre, o conhecimento é livre. Mas no Ninguém caso da pode. psicologia, não, né? A É psicologia, para livre? tu Opa, atender todos. como atender com Não, processo mas psicológico, aí nós estamos falando de outra coisa, totalmente mas diferente, tá? Então, vamos lá. Uma coisa, outra coisa. O principal problema é exercício legal da profissão e falsidade ideológica, que é pior ainda, tá? Falsidade ideológica é muito mais fácil qualificar, tipificar e ser condenado. Exercício legal da profissão é praticamente impossível, tá? Então, vamos lá. Você estudar medicina, estudar direito, tudo isso você pode. Inclusive, transmitir o seu conhecimento para as pessoas. Também você pode. Nada impede um cidadão estudar direito e vender, por exemplo, o conhecimento dele. Isso ninguém pode impedir você. O que você não pode é se apresentar como advogado, tá? No momento que você puder se apresentar como psicanalista, você passar pelo tripé e receber um diploma da nossa sociedade, que aí te dá o direito de ter esse título, aí, meu chapa, o que você fizer dentro do seu consultório é só a nossa sociedade psicanalítica que vai poder dizer se quer te eliminar dela ou não, cara. entendi. Agora, a terapia, por exemplo, quando você faz um curso de hipnose, as pessoas vendem uma mentira no sentido de você é um hipnoterapeuta, porque não existe essa ocupação. Não tem lugar Não nenhum no mundo. existe. Não, Existe o quê? Hipnose clínica. não, cara, a ferramenta não é profissão, nunca foi. Quando Mas você por usa um quê? alicate, você pode ser engenheiro, você pode ser mecânico de automóvel, você pode ser artesão, você pode ser eletricista. Mas tu Você não tem uma vê profissão no dezenas, se não Ministério. centenas de hipnoterapeutas ou pessoas trabalhando com hipnose clínica no Brasil. Sem licitude. Sei o quê? Sem licitude. Não é lícito. Vai E são no mercado. associados a entidades aí, a sociedade, não sei do que, de hipnose. Não tem licitude, cara. Não tem licitude. Pode qualificar em crime com uma facilidade muito grande. Eu acho muito interessante estudar um pouco do direito para você ter uma certa noção do direito. Pelo menos a lógica do direito. Porque ele também Primeiro, é o um curso direito, livre, não é? Hipnose também não é um curso livre. o conhecimento da hipnose é livre. Aplicar a hipnose em alguém pode até não ter problemas, mas falar, ter um consultório e colocar lá hipnoterapia não é um consultório considerado um consultório que tenha licitude. E ele pode, com muita facilidade, ser passado por uma transgressão do Código Penal brasileiro. Exercício legal da Interessante. medicina, exercício legal da psicologia, exercício legal. Agora, vamos lá. Se você. A melhor coisa que tem a fazer é no Ministério do Trabalho, na classificação brasileira de ocupações.
A diferença de ocupação e profissão, você sabe ou não? Profissão é regulamentada, né? Isso. Ocupação é uma coisa lícita que a pessoa tem para ganhar dinheiro. Tá? Quando você monta uma clínica de hipnose e uma casa de massagem erótica, você está na mesma licitude, comparadamente. Entre aspas, não tem um código um artigo do Código Penal que diz que isso é crime, mas é muito fácil passar para crime. Dá um espirro, passa para crime. Entende? Mas, assim, para você ter Conheço uma ideia... inúmeras pessoas, assim, até pela internet, que trabalham, que são estabelecidas com tratamento hipnoterapia. Por isso que em 2015 começou a crescer Nossa, demais incrível. Eu esses nunca tive, cursos. tá, André? Pessoas que eu atendi foram Mas assim. Não, eu não tenho clínica de hipnose, tá? não, mas não, ó, calma aí, vamos lá, vamos por partes. Quando eu falo isso para você, não significa que eu falo que todo mundo vai preso, que todo mundo Sim. está errado, que todo mundo está cometendo crime. Tem que entender bem a minha fala, para você não interpretar de forma errada, tá? Primeiro, nós vamos ter que ir por etapa, né? Primeira etapa é saber a diferença entre ocupação e profissão. Ocupação são coisas que você pode trabalhar que o Ministério do Trabalho considera lícito e dá algumas diretrizes para isso. Classificação Brasileira das Ocupações, CBO. CBO. No CBO, a gente tem a psicanálise clínica, não tem a hipnoterapia. Nem teria como ter, porque hipnose não é uma profissão, é uma ferramenta que pode ser usada para o auxílio terapêutico. Tá? Então, começa por aí. Então, vamos fazer uma analogia entre ter um consultório de hipnose e uma casa de massagem erótica. Fazer massagem num homem, uma mulher fazer massagem num homem e manipular o seu órgão sexual, não tem nenhum crime nisso. Mas é considerado prostituição, porque manipulação no PMs é sexo. A prostituição no Brasil, ela não é crime para quem pratica, mas ela é crime para quem explora. Então, aquela pessoa dona da casa, que ganha dinheiro em cima daquela prostituta, ela está cometendo um crime. Tá? Agora, a hipnose. Você praticar a hipnose numa pessoa, o maior problema é a forma sua de apresentação. Como que você vai se apresentar? Se você se apresentar com uma profissão que não existe, aí você está cometendo um pouco de estelionato e falsidade ideológica. E dependendo da cabeça do juiz e do promotor, exercício legal da medicina ou da área de saúde geral. Mas isso vai acontecer quando? Como já está acontecendo. Eu tenho lá no... A minha irmã é advogada e ela assina o TACRIM, né? Assina os tribunais, né? Então, a gente recebe decisões, coisa e tal. Olha, tem muitos terapeutas aí formados pela Omni, porque a Omni, ela cobra muito caro o curso. E prega para os caras que eles têm que cobrar muito caro a sessão. Então, cara, quando ele paga muito caro na sessão, ele tem uma expectativa muito grande.
Aí, quando aquilo não acontece, não dá certo, aquele dinheiro que para ele foi muito difícil de conseguir, ele vai querer reaver de volta. Se você cobra uma sessão R$ 120 e ficou uma hora lá conversando com a pessoa, ela nunca vai querer seu dinheiro de volta. Mas se você cobrar R$ 1.500 prometendo o resultado, e esse resultado não acontece, como não vai acontecer, há um grande problema. E a pessoa vai no PROCON. No PROCON, acaba que o PROCON encaminha atualmente para o Ministério Público. E o Ministério Público está pedindo condução de esclarecimento até uma delegacia de polícia ou fazendo alguma oitiva online por causa da pandemia. O promotor pede para o delegado averiguar qual é a profissão daquele cara, ele explicar direito o que ele faz, por que ele prometeu aquilo. Aí, caso ele não consiga apresentar uma documentação ok, aí ele vai começar a responder um processo criminal. Eu, infelizmente, já respondi, não nessa área. Uma das primeiras lojas que eu tinha de informática, assim que instalar programa Windows em computador não era crime. Não existia crime de pirataria. Passou a ser crime. E aí, um dos primeiros a ser pego no Brasil, acho que fui eu. Minha loja era muito grande na cidade, serviu de bode expiatório. Aí eles pegaram uns 10 para assustar, uns 10 em cada cidade grande do Brasil, para dar aquela, opa, agora não dá mais para brincar com isso, entendeu? E eu respondi um processo criminal por 1 ano. É muito chato. É uma das piores coisas que existe. Tem amigo que fala assim, se ficar com o nome sujo, é um horror. Não. Processo criminal é muito pior. É muito chato, é uma coisa deprimente. Você fica com medo da interpretação do juiz, do cara querer te imputar uma pena. Depois, eu gostava de clube de tiro, todo ano tinha que levar atestado de antecedente, já não pude renovar no clube, na hora de tirar um passaporte. Porra, é uma merda, cara. Preso a gente não vai, a gente sabe que não vai. Mas é muito chato uma pessoa honesta ter o nome dele. Eu fiquei por 1 ano e meio respondendo um processo criminal, no qual não foi, meu advogado defendeu de forma correta e não teve uma prova suficiente, porque o cara, quando ele era assim, um advogado da Associação Brasileira de Direitos Autorais, ele foi na minha loja perguntando se eu vendia o computador e se eu poderia instalar um Windows para ele. Aí ele perguntou, eu falei, sim, eu posso instalar. Daí ele falou assim, mas eu não tenho Windows original. Aí eu falei para ele, não, eu instalo. E esse áudio entrou no processo. Só que ele não foi tão habilidoso, porque ele não perguntou assim para mim, mas você vai instalar o Windows sem permissão, Windows pirata? Quando ele perguntou, você pode instalar um para mim? Ele poderia estar se referindo, meu advogado foi muito bom, se referindo a um pirata que ele já tivesse. Eu fazia um serviço de instalação para ele, não configuraria em crime, porque não fui eu que fiz a reprodução, foi ele. Então, o processo acabou, eu fui absolvido. Não precisei pagar multa nem nada. Mas eu digo para você, eu tinha uns 27, 28 anos na época, uma das piores 1 ano e meio da minha vida. Então, não é uma coisa boa para acontecer, sabe? Por isso que, um André, terapeuta holístico. sensacional esse esclarecimento, viu? Muito bom. Não tinha essa informação. Não. Olha que eu pratico hipnose, gosto da ferramenta, acho bem bacana. Nunca tive clínica nem nada assim, mas já dei curso, tá? Muito curso de hipnose. Não, mas Mas transmissão do não conhecimento atender você pode. pacientes, tá? Não atender pacientes. Atendi poucas pessoas que me procuraram e tal. E
Cara, eu não sabia essa interpretação aí, eu não tinha. Eu achei que, sinceramente, olha, que hipnoterapia, que tu não pode apresentar como hipnoterapeuta ou como hipnose Não, tipo clínica. assim, tem um ditado que meu pai falava, é assim, ó, falar, papagaio fala, escrever se complica. Falar, opa, olha, eu sou hipnoterapeuta, sei tudo bem. Agora, pôr no papel, aí já é outra história. Pôr num cartão de visita, pôr numa placa, entende? Aí vira prova de que você está promovendo uma mentira, porque não existe. Agora, por exemplo, você precisa ser psicanalista para ter uma clínica? Não. No Brasil, o Ministério do Trabalho aceita as terapias holísticas como uma ocupação lícita. Então, se o cara tiver uma clínica baseada no... Bom, aí que tá, né? Para você mostrar que você é um terapeuta holístico, você tem que ter um documento, por isso que tem a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Integrativos, alguma coisa assim. Você fazer parte dessa associação, como é obrigatório, né? Por isso que a gente fala, por que é importante fazer parte de uma sociedade psicanalítica? Porque é um documento de classe, não de uma pessoa, não de uma PJ. Para você ter uma ideia, a gente nem tem PJ na sociedade. É só estatuto e o registro em cartório, como se diz, a portaria, sabe? Então, é isso que faz uma sociedade. É uma sócio, nós somos sócios. Não somos uma escola que vai lá e colocou um papel e deu na mão de uma pessoa. É bem diferente. Mas é isso, cara. O Ministério do Trabalho pode ser que um dia a terapia por hipnose venha fazer parte do Ministério do Trabalho, mas aí fica um pouco problemático, porque a hipnose ela é uma ferramenta um pouco perigosa. A gente costuma falar que não para paciente, mas entre a gente, vamos falar a verdade. Se você tiver uma pessoa com predisposição à esquizofrenia, ela não, entre aspas, transe hipnótico, ela pode desencadear um surto e ficar uma semana, 2 meses surtado. Tem o caso daquele eu costumo falar hipnotista. Tá? A pessoa que faz. É a palavra mais certa que tem para falar. Tem um hipnotista, que é o que eu esqueci o nome dele agora, um bem famoso, que ele apresentava um programa ao vivo nos Estados Unidos, ele não é americano, é europeu. E aí ele hipnotizou na rua um cara, ele saiu correndo e foi pego pelo carro, ao vivo. Aí nos Estados Unidos ficou assim um tempão, que ninguém não queria nem ouvir falar de... Para você ter uma ideia, a hipnose ela é tão complexa que hoje eu prefiro usar o termo mindfulness, que provoca muito menos impacto. Qual o termo? Do que fala mindfulness, que é atenção plena. Uhum. É hipnose, mesma coisa. Entende? Meditação guiada é hipnose. É a mesma coisa, não muda nada. Eu fiz PNL clínica lá com os irmãos Hiller, primos Hiller, né? Fiz a maioria dos meus cursos foi com o Alberto Delíssola. Olha, PNL é uma coisa que me incomoda bastante, cara. Porque a PNL ela fica num campo muito sombrio do conhecimento humano. Porque quando a PNL era utilizada como estudo para autodesenvolvimento, para treinamento, eu achava muito legal. Mas falar em PNL como clínica, aí é um pouco acho bem complicado. É um pouco de mentira. Porque a PNL, ela, o que ela é?
é um aglomerado de técnicas já existentes. A PNL, essa de sensibilização sistêmica, que é pôr a pessoa no estado de atenção, autofoco, e falar que o sapo, que ela tem medo, está usando roupinha de balé, e aí você desqualifica a relação da imagem traumática da pessoa. Isso é coisa da TCC, que a PNL adquiriu. Então, a PNL, ela tem psicanálise lacaniana, ela tem muito da TCC, ela tem muito do behaviorismo, ela tem um pedaço de cada área da psicologia. Aí vamos colocar, mas colocou a palavra clínica, você sabe qual que é a única atividade do conhecimento que pode usar a palavra clínica, que não é da área de saúde? É a psicanálise. A psicanálise ela é tão antiga que ela veio antes da regulamentação da área de saúde. Então, a psicanálise clínica ela veio antes da psicologia clínica. Então, ela tem um direito de usar essa palavra clínica. André, agora, a PNL clínica é coisa de invenção de agora. e eu fiz em 2016 também aquele personal, profissional, líder coach pela Sociedade Brasileira de Coach. O que tu acha do coach? Para a finalidade que ele foi criado, é maravilhoso. Para essa distorção que os caras usam, eu acho que é pega-trouxa. O coach foi desenvolvido para processo de desenvolvimento pessoal, de melhorar a performance, para isso. Muito bom para o desenvolvimento pessoal, né? Agora, tratar uma pessoa com coach é... Não. Pessoal, profissional também é bom, mas não para tratamento. Maravilhoso. O André, em algum momento das nossas conversas anteriores, você me disse que a gente faria, então, uma análise, tu ia misturar análise com supervisão, né? Porque lembra que eu pedi para ti para ver se eu consigo, então, até novembro, estar apto, né? No tripé psicanalítico, para que eu possa... Então, acho que no começo eu esqueci de falar. Como a gente está fazendo um plantãozinho de dúvida aqui, eu gravei, tá? Porque nós não estamos falando de análise, nada. Então, só para... Essas dúvidas que eu tirei de você, elas são boas para os colegas poderem assistir essa nossa aula. Foi muito então, bom. Vou parar agora.